Existem histórias que resistem ao tempo não porque foram protegidas, mas porque foram temidas. Relatos tão grotescos, tão perturbadores, tão absurdamente horríveis, que nem mesmo os séculos conseguem apagar o impacto que deixaram na memória coletiva. Histórias que, quando reencontradas, fazem você se perguntar: isso realmente aconteceu? Ou é apenas uma lenda que foi longe demais? Mas hoje você vai descobrir a verdade. Há mais de 1000 anos, nas frias terras da Escócia medieval, existiu uma família que viveu como nenhum ser humano deveria viver. Escondidos numa caverna tomada pela escuridão, alimentando-se de viajantes inocentes, criando crianças que nunca viram o sol e transformando o próprio sangue em um poço de insanidade. Esta é a história da família Bean, o clã canibal que se tornou um pesadelo tão real, que inspiraria filmes como Floresta do Mal, O Caminho da Morte, e acenderia uma das lendas mais sombrias já registradas naquele país. Bem-vindo ao Almanaque do Desconhecido. Antes de seguir, você já sabe o que fazer. Apague as luzes, segure a respiração e prepare-se para descobrir histórias que desafiam a lógica e mergulham você no lado mais obscuro do mundo. Muito antes de se tornar uma criatura temida, Sonny Bean foi apenas um jovem que não se encaixava. Não era alguém marcado pelo destino, nem amaldiçoado por forças desconhecidas. Era simplesmente um homem que se recusava a viver como todos os outros. Ele odiava o trabalho, odiava esforço, odiava regras. Enquanto outros jovens ajudavam nos campos, Sonny se escondia. Quando aprendiam a caçar, ele dormia. Quando assistiam às missas, Sonny vagava pelo nada, irritado com o próprio tédio. Mas por trás dessa apatia, havia algo mais sombrio. Não era apenas preguiça, era a rejeição absoluta da vida humana comum. E a cada dia, ele se afastava mais, até encontrar alguém tão deslocada quanto ele. Os registros nunca escreveram seu nome, e talvez seja melhor assim. Ela vivia à margem da sociedade, temida, rejeitada, acusada de bruxaria apenas por ser diferente, violenta, instável, indomável. E quando Sonny a conheceu, foi como se duas peças quebradas finalmente se encaixassem. Os dois eram perfeitos um para o outro, não por amor, mas por desprezo compartilhado. Desprezo pelo mundo, desprezo pela ordem, desprezo por qualquer código moral. Foi então que decidiram fugir, sem despedidas, sem planos, sem qualquer intenção de retornar. Eles apenas seguiram pela costa, até que o destino os levou ao lugar onde tudo seria transformado. A costa sudoeste da Escócia sempre foi um lugar estranho. Neblina constante, rochas pontiagudas, vento que soa como lamentos antigos. E foi lá que eles encontraram uma abertura estreita entre as pedras, uma caverna profunda, tão profunda que a luz do sol nunca alcançava seu interior. Para qualquer pessoa, aquilo seria um aviso para fugir. Para Sonny e sua companheira foi um convite. Ao entrar, sentiram o peso da escuridão, um silêncio absoluto, uma umidade que parecia grudar na pele, um vazio tão grande que podia engolir qualquer esperança de normalidade. Eles não sabiam, mas aquela caverna seria o berço de um pesadelo que duraria gerações. No início, sobreviviam com furtos pequenos, roubavam comida, ferramentas, qualquer coisa que pudesse mantê-los vivos. Mas uma noite, ao tentar atacar um viajante solitário, tudo mudou. O homem reagiu e morreu. Sonny e sua companheira ficaram parados diante do corpo. Eles sabiam que não podiam enterrar, não podiam arrastar, não podiam explicar. E então, tomaram a decisão que marcaria o início de tudo. Aproveitar o corpo, cada parte dele. Primeiro as roupas, depois os objetos. Por fim, a carne. O que começou como necessidade se tornou conveniência, e a conveniência virou hábito, e o hábito, identidade. Dentro da caverna, sem luz, sem lei, sem testemunhas. Canibalizar um viajante começou a parecer natural, e o terror estava apenas começando. Os anos passaram, e a caverna deixou de ser apenas abrigo. Virou lar, berço e prisão. Filhos nasceram, filhos que nunca viram o sol,
que nunca sentiram vento no rosto, que nunca ouviram um sermão, uma lei, um conselho. Eles cresceram na escuridão total, ambiente que moldou seus corpos e suas mentes. Algumas crianças tinham olhos mais adaptados à penumbra. Outras se moviam com agilidade animal. Outras rastejavam de forma tão rápida que pareciam sombras vivas. E quando cresceram, começaram também a caçar. A caverna produziu gerações de predadores. E como não havia contato com o mundo exterior, irmãos tiveram filhos entre si. E filhos com filhos. Um ciclo que distorceu completamente a linhagem humana. O clã Bean deixou de ser apenas uma família. Era agora uma criatura coletiva, moldada pela escuridão, pela fome e pela total ausência de limites. Com o aumento da família, os ataques se tornaram frequentes. Viajantes desapareciam de maneira inexplicável. Carroças eram encontradas vazias. Cavalos eram mutilados. O mar devolvia restos humanos. E as pessoas começaram a temer Ayrshire. A cada novo desaparecimento, surgiam teorias. Lobos, ladrões, piratas, bruxas. Mas ninguém imaginou que o responsável fosse uma família inteira vivendo sob a terra. Até que o inevitável aconteceu. Durante décadas, os Bean foram perfeitos, rápidos, silenciosos, impossíveis de rastrear. Mas tudo terminou numa única noite. Um casal seguia pela neblina quando foi atacado. A mulher foi levada imediatamente, mas o homem reagiu. Lutou, gritou e correu. Ferido, desesperado, conseguiu alcançar um grupo de viajantes armados. Quando esses homens viram o que o perseguia, souberam que aquilo não era humano, criaturas deformadas, magras, movendo-se em 4 apoios, olhos fundos, expressões vazias. O terror finalmente ganhou um rosto. A testemunha viva foi levada às autoridades e a notícia chegou ao rei Jaime VI. O rei não hesitou. Reúnam todos os homens disponíveis. Vamos caçar essas criaturas. E assim começou a maior caçada da história escocesa. Mais de 400 soldados foram enviados para Benane Head. Homens armados, treinados, acompanhados por cães farejadores. À medida que se aproximavam das rochas, o comportamento dos cães mudou. Eles puxavam as correntes, rosnavam para o chão. Gemiam inquietos. Eles sentiram antes de todos o cheiro da morte. Quando os soldados encontraram a entrada da caverna, uma fissura estreita entre pedras, ergueram as tochas e entraram. O interior estava frio, úmido, vivo, e então começaram a ver ossos empilhados, tripas usadas como cordas, crânios transformados em recipientes, roupas rasgadas misturadas a fragmentos humanos. Alguns soldados vomitaram, outros rezaram, outros apenas tentaram não entrar em pânico. Era como se tivessem invadido um mundo que jamais deveria existir. Então viram as crianças, rastejando, observando, com olhos que refletiam a luz das tochas de um jeito antinatural. E logo atrás delas, surgiram os adultos, Sonny Bean, sua companheira, e toda a linhagem. Quase 50 criaturas moldadas pela escuridão. Eles não tentaram negociar, não tentaram fugir. Atacaram. O que se seguiu foi um confronto brutal. Gritos ecoavam pelas paredes, som de ossos contra metal, corpos se chocando na escuridão. Mas não importava quantos fossem. Os soldados eram mais fortes, mais armados, mais treinados. E um a um, todos os Bean foram capturados vivos, arrastados para fora da caverna, gritando e mordendo ao ver o sol pela primeira vez. A linhagem inteira estava ali, e estava vencida. Quando o rei recebeu o relatório completo, sua resposta foi imediata. Eles não são humanos, não merecem julgamento. Foi o único caso registrado em que uma família inteira foi executada sem qualquer processo legal. Os homens foram mutilados em praça pública. As mulheres e crianças queimadas vivas. 3 gerações apagadas em poucas horas. A caverna foi lacrada com pedras gigantes, selada, enterrada. Mas a escuridão que ela guardava talvez nunca tenha ido embora. E agora que você conhece a verdadeira história da família Bean,
A história real que inspirou lendas, contos, filmes e pesadelos. Pense bem antes de duvidar de narrativas antigas. Algumas histórias são tão perturbadoras que parecem ficção, mas nasceram de fatos reais. E enquanto a Escócia tenta apagar esse capítulo da própria história, há quem diga que, nas noites de neblina em Banning Head, ainda se ouvem sussurros vindo das rochas. Sons que parecem passos, ou risadas distantes, ou grunhidos abafados. Como se alguma coisa lá embaixo ainda estivesse viva. E se você chegou até aqui, é porque é corajoso ou curioso demais. Aproveita, deixe seu like e se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias do Almanaque do Desconhecido. Dizem que quem acompanha até o final ouve uma voz sussurrando no escuro. Mas não se preocupe, é só o próximo mistério chamando por você. Até o próximo vídeo e durma bem.